Livro do Gênesis, capítulo de número 21, versículo a partir do 8. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela se foi andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Pode tomar assento, meu querido irmão. Quem está alegre com Jesus, diga glória a Deus. Quem está triste, diga aleluia. Graças a Deus não tem ninguém triste. Eu quero que você guarde em seu coração o título da nossa mensagem de hoje: A Mulher Sem. Repita comigo. Sem com S. A mulher sem. Pastor, por que a mulher sem? Você vai compreender no primeiro bloco da mensagem, porque estamos, meus amados irmãos, vivendo um momento difícil, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro. Parece-nos que a igreja de Jesus Cristo está, tal qual Agar, atravessando um deserto, pairando no deserto. Mas Deus tem estado com a nossa igreja. Deus tem estado com as igrejas no Brasil e no mundo. Você pode confirmar isso, dizendo glória a Deus. Bom, amados, quando a gente lê esse texto, muitas pregações já surgiram desse texto. Eu não sei quantas mensagens eu já preguei, mas esta mensagem que eu vou trazer hoje para vocês, ela foi ministrada aqui no ano de 2003. Portanto, ela já tem 16 anos, quase alcançando a maioridade. E a nossa querida irmã Tereza nos pediu que falássemos sobre este tema, porque o tema do congresso que foi realizado nos dias de setembro, e hoje estamos agradecendo a Deus num culto, é
providência de Deus no deserto. E esse tema tem tudo a ver com a história que nós lemos. Porque Deus havia feito uma promessa a Abraão de que ele geraria um filho. Só que a idade de Abraão estava muito avançada e a de Sara também. Sara já tinha passado o costume das mulheres, que era o que vocês já sabem, todas as mulheres já sabem. E ela não tinha possibilidade de gerar um filho. Mas quando Deus nos promete algo, ainda que seja impossível, Ele vai cumprir. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E Ele cumpre a sua promessa. O grande problema é que nós nos apressamos. Nós somos precipitados, nós queremos dar uma mãozinha a Deus, queremos ajudar Deus, queremos encontrar um meio termo para mostrar que Deus está cumprindo a promessa dentro do nosso arcabouço. E, na verdade, Deus não trabalha assim. Quando Deus te promete alguma coisa, do início ao fim, a ação é dele. Deus não quer interferência no seu projeto. Deus não quer que o homem queira lhe ajudar, porque Deus não precisa da ajuda do homem. É o homem que precisa da ajuda de Deus. Então aconteceu que o tempo estava passando, e aí entra um outro aspecto, que é a dúvida. A gente acha que está passando o tempo, Deus não vai cumprir, que Deus não vai cumprir. Se Deus falou, vai cumprir. Viu, irmã? Deus falou que vai trazer o teu filho de volta, vai trazer. Mas, pastor, já se passaram 12 anos, eu não sei. 12 anos. Deus vai trazer ele de volta. Porque a promessa de Deus não cai e não falha. Falhando tudo, as suas promessas, diz o hino, não falharão. Abraão, então, percebe Sara que estava demorando ou que Deus não ia mais cumprir. E Sara, então, resolve, nos costumes daquela época, não havia lei, não havia uma norma social, uma norma de trato social, uma norma jurídica, não havia também o direito consuetudinário para eles se basearem. Então, como não existia uma norma, o costume, a cultura era a mulher entregar a sua escrava para o seu senhor, para dele gerar um filho, sendo que o filho seria de titularidade da senhora. E assim Sara fez. Abraão entrou para se relacionar com a Agar, e dela gerou um filho chamado de Ismael. Só que Deus, cumprindo a sua promessa, fez Abraão já com a idade bem avançada, e Sara ficou grávida, teve um filho e chamou de Isaque. E esse filho foi crescendo aos 14 anos, diz a Bíblia, quando Sara deu o nome de Isaque, e quando ele estava com 8 anos, Abraão fez a circuncisão do seu filho, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E Abraão, já com 100 anos, quando nasceu Isaque. Uma pessoa com 100 anos nasceu um filho e ninguém acreditava. Mas foi Deus quem disse. Ainda que seja impossível, Deus vai cumprir. E cresceu o menino. O menino foi desmamado, diz o versículo. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Só que nesse dia, Sara, muito observadora, ela viu que Ismael, que era o filho de Agar, zombava de Isaque. Coisa de criança, sim ou não? Quem já não sofreu bullying na escola? Eu sofri muito bullying. Quem mais sofreu bullying na escola? Irmãos, eu já passei por tanto bullying, passei por tanta situação constrangedora na escola. E assim, casos assim, até jocosos. Tinha de primeiro uma coisa chamada olho de boi, que todos os garotos, os meninos não sabem mais o que é isso, mas os mais idosos sabem o que é olho de boi. Então a gente, na época, eu quando estava na 2ª série primária, tinha que formar aquela fila para cantar o hino nacional, e era bonito aquilo. E tinha uns garotos que eram chamados garotos maiores, né? Que eles pegavam aquele olho de boi e roçavam aquele olho de boi no assoalho. E a gente estava lá, quietinho, ele vinha e encostava na batata da perna da gente, que andava de bermuda, irmão, queimava aquilo, a gente fazia assim, a diretora ou a professora, você aí, vai ficar de castigo. Uma vez eu fiquei de castigo por causa de um rapaz chamado Mauro.
O nome dele era Mauro, eu me lembro disso, isso foi em 1960. Então, sofri bullying. Uma vez eu cortaram a grama da escola, mas era tanta grama que foi um monte. Um rapaz chamado Birajara entrou ali debaixo e se escondeu. Eu não sabia. Veio eu com meus livrinhos debaixo. Quando surge aquele cara no meio daquele negócio, irmão, tomei um susto. Eu gritei de medo. Isso é bullying. Então eu acredito que Ismael não estava fazendo aquilo com alguma pretensão, porque ele era menino também, é coisa de menino. Mas Sara não gostou. E se tem uma coisa que as mães não permitem, é zombar do seu filho, é mexer com o seu filho, é tocar no seu filho. E, irmãos, até a galinha, quando você vê que vai alguém pegar o pintainho, a galinha cresce. As mães crescem imediatamente. O que aconteceu? Sara, imediatamente, não gostou daquilo, porque zombava, chamou Abraão e já foi logo ordenando: ponha fora esta serva. Ponha fora. Porque o filho desta mulher, desta serva, olha como é que ela chamava a moça de serva, não vai herdar com meu filho Isaque. Como filho, para ela, aquele menino, Ismael, não era filho dela. E, de fato, consanguinamente, vou falar assim, inventando essa palavra aqui, não era filho dela, era filho de Abraão. Mas, legitimamente, era filho de Agar com Abraão. E aí começa uma história que até hoje está rendendo. E todos vocês sabem disso. Na minha faculdade de Direito, eu fiz um trabalho de 104 folhas, falando sobre a origem de Ismael, que veio chegar aos palestinos. Então, essa briga entre palestinos e judeus é tão velha quanto andar para frente. Até hoje, a coisa continua acontecendo, e vocês sabem disso. O mundo islâmico pede às crianças, até na análise de frase, dizendo assim: exterminaremos os judeus da face da terra. Tudo para tentar, obviamente, mexer com Israel. Isso aconteceu aqui. Nesse momento, o que fez Abraão? Abraão ficou muito triste, porque aquele garoto era filho dele. Ele ficou muito triste. E, naquele momento, ele, por causa do seu filho, ele achou que aquela palavra de Sara era muito forte. Mas Deus falou para ele assim: Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas do filho também que você gerou com Agar, eu vou fazer uma grande nação. O que acontece? Pela manhã, Abraão já pegou aquela mulher e mandou preparar, abordar o jumento, pegou um odre de água, pão, deu Agar, colocou sobre seus ombros, chamou o menino, deu também ao menino e despediu. E disse: vá embora da minha casa. Sara não te quer mais aqui. Por conta disso, eu também não posso ir de encontro à minha mulher, você vai embora. A Bíblia vai nos dizer, no versículo de número 14, que ela andou errante no deserto. Diga comigo. Mas, pastor, até aí o que tem a ver essa história com a mulher sem? Vamos analisar, manter sua Bíblia aberta. Versículo de número 9, nos diz assim: e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual tinha dado a Abraão, zombava. Prestem atenção que neste versículo 9, o filho de Agar ou melhor, Sara, quando viu o filho de Agar, a egípcia, a Bíblia realça o nome a egípcia para descaracterizar a identidade filial no sentido espiritual da linhagem desta mulher. Ou seja, em outras palavras, esta mulher era egípcia, ela não faria parte, nem conta, nem entraria na genealogia, ela não estaria naquela linha traçada por Deus de onde viria Jesus. Então ela é chamada de egípcia. Nesse momento, quando a gente lê, e esta mulher é tirada de dentro da casa, ela sai, diga comigo assim, sem identidade. Se alguém perguntasse, quem é aquela mulher ali? É uma egípcia. Quem é aquela mulher que está andando ali? É uma egípcia.
ela sai sem identidade. Mas no versículo 10 diz assim: e disse a Abraão, ponha fora esta serva, e disse a Abraão, Sara dizendo a Abraão, ponha fora esta serva e seu filho. Irmãos, esta mulher sai sem direitos. Diga comigo, uma mulher sem direitos. Ela estava sem identidade, agora ela é posta fora de casa sem direitos. O versículo 13, mas também o filho desta serva farei uma nação. Olha, Deus dizendo, filho desta serva, farei uma nação. Então é uma mulher também sem liberdade, porque até o filho dela, era Deus que ia dirigir o filho dela. Ela não tinha liberdade, ela não poderia dizer o que o filho seria, porque Deus já estava dizendo aqui, eu vou fazer desse rapaz uma nação. Então era uma mulher sem liberdade, ela não tinha identidade, ela não tinha direitos, ela não tinha liberdade. E o versículo 14 vai dizer que ela andava errante, então era uma mulher, diga comigo assim, sem direção. Ela não tinha direção, ela não sabia o que fazer, para onde ir. Mas no versículo de número 15, a coisa começa a piorar para ela. Porque consumida a água do odre, ela pega o menino, leva o menino para debaixo de uma das árvores que havia naquele local, no deserto de Berseba, e ali ela coloca, porque a água já tinha se esgotado, havia sido consumida. Aí a gente percebe que era uma mulher sem provisão. Ela não tinha provisão além daquela que deu para chegar em determinado lugar. Mas no versículo 16, você vai ver que ela pega o menino, coloca debaixo de uma das árvores e foi se assentar de frente a 1 metro de tiro de arco, que dá mais ou menos uns 100 metros de distância, porque ela dizia, eu não tenho água, eu não tenho provisão, eu não tenho identidade, eu não tenho liberdade, eu não tenho direitos, eu não tenho nada, e ainda vou perder o meu filho. Então eu não quero que isso aconteça. E diz a Bíblia, no versículo 16, que ela foi se assentar em frente, afastando-se a uma distância de mais ou menos 100 metros, porque dizia, eu não quero ver morrer o meu menino, o meu filho. Qual a mãe gostaria de ver o seu filho morrer em seus braços porque lhe faltava água ou faltava provisão? Então diz o texto que ela assentou-se em frente àquele local, afastou-se uns 100 metros e ficou de lá vendo o filho, pedindo água e chorando. Diz que ela levantou a sua voz e chorou. Ela levantou a sua voz e chorou. Aqui a gente vê mais uma característica desta mulher uma mulher sem forças. Agora era uma mulher sem identidade, uma mulher sem direitos, uma mulher sem liberdade, uma mulher sem provisão e agora uma mulher sem forças. Ela não tinha força para encarar o seu filho, para chegar próximo. Então ela vai para 100 metros de distância, aproximadamente, e vê o seu filho e diz assim, eu quero vê-lo de longe porque eu não quero estar próximo quando ele morrer. Nesse momento, quando ela está assim, foi se assentar em frente e chorou. Ali você já percebe que era uma mulher, diga comigo assim, sem forças. Ela não tinha força, ela não podia fazer absolutamente nada. Quem sabe nesta noite Deus esteja dirigindo essa palavra para alguém que está aqui, que é considerado uma pessoa sem identidade, sem direitos, sem liberdade, sem direção, sem provisão e sem forças. Mas o nosso Deus é poderoso. Quem crê que o nosso Deus é poderoso, levante a sua mão e dá um glória para Ele. Aí no versículo 16, na parte final, nós vamos ver mais uma característica dessa mulher sem. Que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Uma mulher sem esperança. Ela não tinha mais esperança. Em outras palavras, eu não tenho mais esperança. Eu estou no deserto, sem água, sem pão, sem direitos, sem identidade, sem liberdade, sem direção, sem provisão, sem forças e sem esperança. Quando a gente vê o quadro desta mulher, a gente vai dizer assim, é o fim. Mas o teu fim, o que pode ser o teu fim, é um grande recomeço quando Deus entra com providência. A grande questão é que nós servimos um Deus chamado Deus da providência. Deus entra nos momentos da nossa
situação, quando a gente não tem mais força, quando a gente não tem mais liberdade, quando a gente não tem mais coragem, quando a gente já entregou os pontos, quando a gente já jogou a toalha, naquele momento diz, agora que eu está no ponto, é agora que eu vou agir para mostrar a você que eu sou Deus na tua vida. Em primeiro lugar, a gente precisa compreender o que é ou quais as características desta mulher sem. Era uma mulher sem vários predicados, sem várias realidades, era uma mulher sem. Mas em segundo lugar, o que fazer? Repita comigo, o que fazer quando não há mais nada a fazer? Isso é complicado você responder isso. O que fazer, pastor, quando não há mais nada a fazer? A realidade é que Agar, quando olhou para o seu filho de longe e observou ele pedindo água, possivelmente, e a mãe sem provisão, ela disse, eu não sei o que fazer. Eu não tenho o que fazer. E eu nada posso fazer. Aquele era um momento crucial da vida de Agar. O que fazer quando não há mais nada para fazer? Neste dia, em que estamos chegando aí ao final de setembro, aonde muitas pessoas entraram nessa realidade de vida. Quantos empresários, quantos jovens, quantos meninos, quantos pastores puseram fim à sua vida, porque chegaram no nível de o que fazer quando não há mais nada a fazer. Deixa eu te dizer uma palavra que está na Bíblia. Há esperança ao cheiro das águas. Em Deus tudo é possível. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Há uma corrente que alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela, pelo que não será abalada. Na hora a gente esquece tudo isso. As pessoas chegam a um momento em que falam assim, não, eu vou acabar com a minha vida. Nós temos uma história bem apropriada que está lá em Atos 16, daquele carcereiro. Quando ele supôs que não tinha mais jeito, quando ele viu que não tinha mais o que fazer, ele então pega a espada e quis se matar. Mas Deus estava ali na vida de Paulo. Paulo olhou pela penumbra e viu um homem querendo se matar, sem conhecer, sem saber de nada. Ele grita de lá, não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Houve um instante, aquele homem ia morrer naquela hora. E Paulo entrou com uma palavra de Deus. E eu quero dizer essa palavra aqui hoje, repetir o que Paulo disse. Não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Todos aqui estamos para orar por você. Todos aqui estamos para te ajudar. Todos aqui estamos para dizer que Jesus é o Senhor da tua vida. Todos aqui estamos para dizer que o nosso Deus é poderoso. Todos estão aqui para dizer que Deus providencia a solução no deserto. Todos estamos aqui. Então, o que fazer, pastor? Quando não há mais nada do que fazer. Primeira coisa, creia que nem tudo está perdido, pois Deus ouve o nosso clamor. Versículo de número 17. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus. Como é que está o anjo aí? Com letra maiúscula? O anjo aí, a letra A, está com maiúsculo? Esse anjo aí não é um anjo comum. Esse anjo que está aí é o Cristo. É aquele mesmo que disse para Abraão lá no Moriá. Abraão, não te faças tal, porque agora sei que temes a Deus. É o mesmo anjo. Cristo já estava se manifestando, porque quando você encontrar 6 vezes a palavra anjo no Antigo Testamento com A maiúsculo, é uma referência a Cristo. O Cristo que existe antes da fundação do mundo, o Cristo pelo qual todas as coisas foram criadas, porque nele, por ele, todas as coisas foram criadas e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele aparece ali e brada para Agar, dizendo, que tens, Agar? E olha, que o anjo bradou desde os céus, que tens, Agar? E complementa a frase, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, desde o lugar onde está.
Interessante, você é pastor, mas Deus não ouviu a oração dela. Deus ouviu a oração do menino. Ela estava mais ou menos a 100 metros afastada, olhando para lá, mais ou menos uma distância daqui, depois um pouquinho ali do corpo de bombeiro. Ela olhava, via seu filho lá, e ela disse, ele vai morrer, eu não quero vê-lo morrer. E quando ela imaginava que não tinha mais o que fazer, aparece o Cristo, teofanicamente manifestado e dizendo, que tens, Agar? Não temas. Meu Deus, Deus está dizendo aqui hoje, não temas, não temas. Que tens você, o que você tem em você, o que está acontecendo aí dentro desse coraçãozinho, que está triste, que está agoniado, que está achando que a vida acabou, que não tem mais jeito, que tens aí? Deus ouviu a voz de alguém que está orando por você. Interessante, que exemplo esse garoto nos dá. Como é que esse garoto aprendeu a orar? Foi com o pai Abraão. Pai Abraão já deve ter ensinado aí, meu filho, quando você estiver com dificuldade, vai orar. Quando você estiver com problema, meu filho, vai orar. Quando tudo parecer perdido, meu filho, vai orar. Quando não tem mais o que fazer, vai orar. Meu filho, olha, quando a situação estiver negra, vai orar, porque vai clarear tudo. Quando estiver caindo uma tempestade, meu filho, ora, porque Deus vai mandar bonança. Meu filho, quando não tiver mais pão, ora, porque Deus vai mandar provisão. Meu filho, quando tudo faltar, você clama, porque eu vou mandar a providência do céu no deserto. Aquele garoto aprendeu a orar com o pai. E enquanto a mãe estava lá desesperada, não querendo ver o filho morrer, mas querendo assistir aquele drama, enquanto ela estava dramatizando a sua vida, a sua história, a sua biografia, a sua realidade, Deus estava agindo desde os céus. Enquanto você está aí chorando, se lamuriando, Deus já está agindo na sua vida. Sabe por quê? Porque tem alguém orando por você. Seu pai está orando, sua mãe está orando, sua tia está orando, teu pastor está orando, teu irmão está orando, teu amigo está orando, a líder do Ministério de Mulheres está orando, do Ministério dos Homens está orando, do Ministério Infantil está orando. Tem alguém orando por você. E Deus ouviu. Deus ouviu. Então creia, nem tudo está perdido, porque Deus ouve o nosso clamor. Se você crê, levante a tua mão. Deus não deixará morrer aquilo que é seu. Deus não deixará morrer. A revelação de Deus se manifestará quando não houver mais forças na tua vida para lutar. Quando você pensa que tudo acabou, é agora que está começando diante de Deus. Não tinha mais jeito. Ela estava achando que acabou. Mas o seu fim será o seu começo. Porque o nosso Deus é poderoso para isso. Deus quer saber por que você está preocupada. Eu fico imaginando Deus, Agar, por que você está preocupada? Você não pode fazer nada, mas eu posso. Agar, por que você está triste? Agar, por que você está aí reclamando da vida? Achando que não adianta mais insistir na vida, que você vai pôr fim à sua vida. Não adianta, Agar. Eu entro com providência na hora que eu quero. E diz o texto, o anjo bradou desde os céus e disse, que tens, Agar? Por que você está preocupada? Quando é que a gente pode afirmar o que fazer quando não há mais o que fazer? É quando Deus entra com providência. Quando cessa os nossos limites, quando cessa a nossa capacidade, quando cessa a nossa força, quando cessa a nossa potencialidade, quando cessam os nossos argumentos, quando cessa tudo em nós, aí Deus agora deixa comigo, porque eu sou o Deus do impossível. Deus ainda fala nos desertos. Deus ainda fala na solidão. Deus ainda fala nas fraquezas. Sabe para quê? Para resgatar tua autoestima. Quando Deus falou que tens, Agar, por que você está achando que tudo acabou?
Por que você acha que é o fim? Agar, eu já entrei com providência. Eu já ouvi a voz do menino. Agar, vou resgatar sua autoestima. Se você está para baixo, você vai ficar para cima. Se você está caída, eu vou te levantar. Se você está fraca, eu vou te fortalecer. Se você não acredita, o meu Espírito vai agir para você acreditar. Porque eu sou o Senhor teu Deus que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, porque eu ouvi a voz do menino desde o lugar aonde está. Às vezes a gente pensa que acabou tudo. O que fazer quando não há mais o que fazer? Aquilo que você pensa que vai morrer está aos cuidados de Deus. Quando a gente entrega tudo aos cuidados de Deus e tudo parou, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, é a hora que Deus está dizendo, agora é o momento de você acreditar que eu estou por cima de todas as coisas, eu governo tudo. Deus governa seus sentimentos, Deus governa a sua história, Deus governa seus pontos de vista, Deus governa as suas avaliações, Deus governa os seus pensamentos, Deus governa as suas vontades, Deus governa tudo. Quando nós entregamos a Ele, Senhor, toma a minha vida, Ele vai governar tudo. Quantos creem assim? Aquilo que você pensa que vai morrer já está aos cuidados de Deus. Você abandonou aquilo que mais amava. A mulher abandonou o filho. Ela largou o filho longe, porque ela amava aquela criança. Ela colocou longe, porque ela não sabia mais o que fazer. Talvez Deus esteja falando para você, que não sabe mais o que fazer da sua vida. E você entrou hoje aqui perdida. Nem saber o que fazer. Eu já tentei de tudo, pastor. Olha, eu já botei R$1 na minha carteira, não deu nada. Eu já peguei versículo da caixinha de promessa, também não deu nada. Eu já fui no centro, nada adiantou. Eu fui para outra religião, não funcionou. Eu fui lá fazer uma prece para Buda, não resolveu. Eu conversei lá numa igreja sobre Siddhartha, essas igrejas orientais, nada mudou na minha vida. Eu já fiz de tudo, pastor. Eu já fui na cartomante, eu já fiz até macumba. Nada adiantou. Ou seja, quando você chegou no limite em que tudo acabou, Deus está dizendo, mas ainda resta uma esperança. Quantos creem que ainda resta uma esperança? Mas você deixou o que você mais amava. Você abandonou porque não acredita mais na vitória. Você largou de lado. Você entregou os pontos. Você deixou debaixo de uma árvore um pedaço da sua vida. Aquele filho era um pedaço da vida de Agar. Ela não poderia acreditar que estava passando aquilo com ela, mas estava de fato acontecendo. Então, aquele momento era difícil. Ela queria dizer para ela mesma, eu não posso mais fazer nada. Não há mais o que fazer. Repita comigo, não há mais nada o que fazer. Para nós, para ele, há possibilidades. Você está de frente do que é seu e você queria dizer o seguinte, olha, não tem mais verde no meu deserto. Pastor, a minha situação é muito difícil. Eu não quero saber como é que está a sua situação, porque se eu for saber da sua situação, eu poderei até concordar com você, mas quem quer saber da sua situação de fato é Deus, porque só Ele pode entrar com providência. Eu, irmãos, eu estou aqui no meu coração ardendo, porque eu creio que Deus está dirigindo essa palavra para alguém que está se sentindo no deserto, sem provisão, sem direitos, sem liberdade, sem direção, sem força, sem esperança, e já não acredita em mais nada. Você não acredita em mais nada. Já profetizaram para você, não se cumpriu. Já entregaram revelação, não adiantou. Então agora eu te apresento o Deus do impossível. Porque você está de frente, olhando para o que é seu de longe, e você não acredita na possibilidade. Você lançou o que é seu debaixo de uma árvore e ficou esperando a morte. Talvez você esteja assistindo de longe ruir os seus planos. Talvez morrer a sua esperança. Quiçá pereceu o seu futuro. Você está vendo o seu castelo se desmoronar.
Deus sabe aonde está o que é seu. Deus sabe aonde você perdeu. Deus sabe o momento certo. Deus sabe todas as coisas. E sabe o que vai acontecer? Você deixou lá no deserto achando que ninguém vai se importar. Mas Deus se importa com você. Fala para o teu irmão aí do lado, Deus se importa com você. Deus sabe aonde está o que é seu. Deus também sabe que você acha que perdeu. Mas Deus fará um caminho aonde não tem caminho. Deus fará jorrar água no deserto para salvar aquilo que é seu. E Deus tem reservado um poço de água cristalina que você só precisa ter seus olhos abertos para enxergar. E olha, quando a gente lê o versículo de número 18, e o anjo disse para ela no 17, não temas porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Aí quando chega no versículo 18, Deus dá algumas regras para aquela mulher. Ergue-te, levanta-te, sai dessa sua posição, mulher. Para de ser assistente da sua própria desgraça. Para de achar que o mundo acabou para você. Pare de achar que não tem mais jeito. Ergue-te. Sai desse teu lugar. Sai de longe e vem para perto daquilo que é seu. Quando você chegar, pega o menino pela mão. Pega o que é seu pela mão. Toma posse. O anjo diz para ela, ergue-te. Levanta o menino. Está na hora da gente acreditar que Deus vai fazer derrotados levantar troféus. Troféus. Deus fará com que aqueles que se sentem derrotados levantem o seu troféu. Mas pastor, como é que eu vou levantar o troféu se eu estou derrotado? Você não está derrotado porque Deus está mandando você se levantar. Sair dessa sua posição, sair de onde você está, pegar pela mão o teu filho, levantar ele e dizer para o inferno, aqui está a minha vitória, porque Deus é Deus na minha vida. Sabe o que Deus estava dizendo para Agar? Saia do chão, Agar. Levante a sua cabeça. Sacode a poeira. Sai daí. Sai de onde você está. Dessa zona de desconforto. Dessa sua prostração. Assistindo a sua própria desgraça de longe. Deus não quer isso para a tua vida. Ergue-te. Levanta o menino. Sabe o que Deus estava dizendo? Corra para o que é seu. Volta lá. Levante o seu troféu. Você não vai ser derrotado, nem derrotada. Você é um vencedor. Aí, o anjo fala para ela assim, ergue-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão. Olha que palavra linda. Pega-lhe pela mão. Olha, ela tinha que sair de onde ela estava, e andando, quiçá correndo, para chegar lá. Meu filho, o anjo apareceu para mim e mandou pegar você pela mão. Vem cá. Segurou na mão do menino. Sabe o que Deus está dizendo? Tome de volta o que lhe pertence. Tome de volta o que lhe pertence. Tome de volta o que é seu. Tome de volta, volta lá naquele lugar. Pega aquela sua vida, ou aquela parte da sua vida. Toma posse. Ou seja, toma de volta o que lhe pertence. Quem está entendendo? E muita gente achando que Deus não opera, pois aqui está uma mulher sem nada. E de repente vem uma ordem do céu. Por que Deus não levantou o menino? Por que Deus não pegou pela mão do menino? Por que Deus não mandou um outro anjo para fazer isso? Porque aquilo que você tem que fazer é você que tem que fazer. Deus só vai fazer aquilo que você não pode fazer. E agora, toma pela mão. Aí o versículo 19. Depois que ela tomou essas atitudes, versículo 18, vou repetir. Ergue-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão,
porque dele farei uma grande nação. Logo após essas atitudes que ela, Agar, deveria tomar, diz o versículo 19, e abriu-lhe Deus os olhos. O que Deus fez? Sabe o que eu vejo? A nossa visão material, ela ofusca muito a visão de Deus. A Bíblia tem uma profecia em Joel 2, 28 a 32, que diz, e os jovens terão visões. Está na hora da gente começar a acreditar, olhar uma visão de update, olhar mais para frente, parar de olhar para as circunstâncias, para os problemas, para as lutas, para as dificuldades, pelas impossibilidades, achar que Deus pode fazer. Se você começar a olhar para o que Deus pode fazer, coisas tremendas vão acontecer na nossa vida. Aí, Deus abriu os olhos, e às vezes o que nós não conseguimos, Deus faz. Deus abriu os olhos, e ela então viu um poço de água. Por que ela não viu antes? Por que ela não enxergou antes? Tem crente que não está enxergando até o momento que Deus vai abrir seus olhos. Quem quer que tenha os olhos, quem quer ter os olhos abertos aqui nesta noite? Eu vou pedir ao Senhor, Senhor, abre os olhos dos seus filhos para ver um grande milagre nas suas vidas. Quando ela tomou aquela atitude de erguer, levantar o menino, tomá-lo pela mão, aí Deus abriu os olhos. E quando ela abriu os olhos, ela viu um poço d'água. Tem muito crente morrendo de sede quando tem um poço d'água perto dele. Quem está entendendo? Gente morrendo de sede, mas não consegue enxergar o poço, até que Deus lhe abre os olhos. Quando Deus abrir os seus olhos, você vai enxergar esse poço, que tem água suficiente para te manter no deserto. Nós não queremos uma água para satisfazer as nossas vontades temporariamente, não. Nós queremos uma água que sacia a nossa sede, mas que vá saciar sempre. Por isso que Jesus disse, qualquer que beber água deste poço, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, a água que eu lhe der vai fazer dele uma fonte que salte para a vida eterna. Nós precisamos acreditar num Deus que não dá um poço para você tirar um copo d'água, mas te dá um poço para você estabelecer ali a sua história, para dizer assim, agora eu tenho mais do que água, mais do que uma simples provisão, do que uma mera provisão. Agora eu tenho um poço de água. Fala para o teu irmão, Deus quer te dar um poço de água. E era Deus, olha só, e foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. Nesse momento que ela viu o poço, ela encheu o odre de água e correu e falou, meu filho, beba água. O garoto bebeu água e reviveu. Aquele momento, diz o versículo de número 20, e era Deus com o menino. E era Deus com o menino. Deus não deixou faltar a água que era necessária para aquele garoto sobreviver. Deus não vai deixar. Agora, o que você tem que fazer é a mesma coisa que fez Agar aqui. Em último lugar, para você guardar isso no seu coração. Deus pode fazer jorrar água no teu deserto. Repita comigo, Deus pode fazer jorrar água no teu deserto. Como é que se chama isso? Qual foi a providência de Deus para Agar? Fazer jorrar água. Como é que está a sua provisão de água? Se Deus fez isso, Deus faz de novo. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto. Habitou no deserto e foi flecheiro. Ele não morreu, habitou ali naquele mesmo lugar e ainda exerceu uma atividade. E habitou no deserto de Parã e ainda casou, mesmo no deserto. Ou seja, Deus providenciou tudo. Agora, o que a gente aprende para a gente encerrar aqui? Primeiro, Deus que abriu os nossos olhos para que a gente veja que quando não há mais solução para nós,
para Deus a solução. Segundo, Deus quer lhe mostrar um poço no deserto. Muito crente fala assim, pastor, eu estou no deserto. Eu falo, então me dá a mão. Vamos juntos. Um ao outro ajudou e disse, esforça-te. Então Deus quer lhe mostrar que há um poço. Diga comigo, nem tudo está perdido. Porque há um poço no deserto. E Jesus disse, quem beber desta água, do poço comum, vai morrer. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Em João 7,37 ele diz, quem tem sede, venha a mim e beba. Terceira coisa, pegue o seu odre vazio, sem água, que indica que a sua provisão acabou, pega esse odre e vá no poço pegar água fresca, porque Deus tem o melhor para a sua vida. Em quarto lugar, o que é seu? Diga comigo, o que é meu, é meu. Porque Deus já determinou a minha vitória. Quem tomou posse disso? Deixa eu dizer para você, o que é seu, é seu. 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 E Deus já determinou a sua vitória. Ninguém tem o poder de tirar aquilo que Deus lhe deu. Por último, a água salvadora jorrará no teu deserto. Não pense que o deserto é o fim da sua história. Porque foi lá no deserto que Deus providenciou milagres. Foi lá no deserto que Deus resgatou uma mulher sem nada. Foi lá no deserto que Deus mostrou para uma mulher sem nada que tudo que Ele tem para nós é maior do que a nossa ideia, cultura, informação inadequada de que estamos no deserto, está tudo perdido. Pois Deus mostrou que no deserto tem um poço. Quem crê nesse poço aí? Ah, esse poço está hoje aqui, ó, entre nós. Eu quero dizer para você, finalizando a minha reflexão, simples reflexão, que esse rapaz cresceu, foi um grande jovem, um grande frecheiro, e gerou e deu origem a uma poderosa nação. E todos vocês conhecem os palestinos, que veio de origem de Ismael. Contudo, esta mulher jamais podia entender que saindo da casa do seu senhor, com um pouco de pão e água suficiente no seu odre, que ela jamais poderia acabar a água sem encontrar uma solução, e agora, diante da sua impossibilidade, Deus faz um milagre extraordinário. Por isso, nesta noite, eu quero orar em seu favor. Você que está vivendo um drama, uma dificuldade, e você está achando que está muito difícil, que não tem mais jeito. Você está dizendo assim, ah, Senhor, é porque o pastor não sabe o que eu estou passando. Irmãos, eu já enfrentei tanta coisa na minha vida que o meu testemunho aqui levaria 1 hora. Se eu contar tudo que eu já passei. Se eu contar todas as duras provas que eu já enfrentei, e se eu contar para vocês que Deus me livrou de 5 grandes dificuldades na minha vida, e orava a Deus toda madrugada, orava mesmo, horas, eu me perdi em hora, era 1 hora, 2 horas, 3 horas de oração, e Deus me providenciou cada um desses pontos que eu apresentei a Ele. Um colega que é advogado falou assim, Paulo, você está no olho do furacão. Eu falei, sim, mas Deus vai me tirar. E Deus me tirou do olho do furacão. Deus me livrou de cada situação que eu não tenho tempo para falar para vocês. Mas eu estou aproveitando isso para dizer para você que está vivendo um problema grave. Quem sabe um problema, mal comparando, igual o de Agar. Você está no deserto, sem provisão, tudo que já tinha já acabou, você agora não sabe mais o que fazer, não tem o que fazer, e você só está esperando um milagre. E eu creio num Deus que também faz milagre. Nesta noite, vamos ficar de pé, porque eu queria chamar você aqui para orar por você. Porque o que Deus fez por mim e o que Deus fez por Agar
Deus também pode fazer pela sua vida. Eu não sei se Deus falou no seu coração, mas se Deus falou no seu coração, vem aqui na frente, porque eu quero orar pela sua vida. Quem sabe Deus tocou em pontos que você comparou e disse assim, isso é comigo mesmo. O pastor está contando a minha história. Pastor, tira esse nome aí, pastor, bota o meu. Bota o meu nome, não é mais H. O meu nome, bota o meu nome aí. Porque essa história de H é a minha história. Eu estou no deserto, pastor, sem provisão, sem direção, estou sem apoio, estou sem ajuda, estou sem identidade, estou sem força, estou sem esperança, eu não sei nem o que fazer da minha vida. Eu estou me afastando de tudo, porque eu não quero nem ver o que vai acontecer. E às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente não quer encarar a nossa realidade. A gente que pretende fugir. Então se afasta da igreja, nem vou mais na igreja. Não vou mais na igreja, não quero que ninguém saiba do meu problema. Mas não adianta você esconder, porque Deus sabe de tudo. E um dia o Espírito Santo te conduz aqui para dizer para você assim, eu estou no controle de tudo. Eu estou vendo tudinho que está acontecendo com você. E eu vou profetizar aqui, na autoridade do nome de Jesus. Deus já está começando a agir. Porque quando a gente acredita na sua palavra, a Bíblia diz em 2 de Crônicas, se não falha a memória, 20:20, credes nos seus profetas e prosperareis. E Deus está dizendo aqui nesta noite que Ele é o Deus da provisão no deserto. Pastor, a minha situação é muito complicada. Sinceramente, eu não acho que ela seja pior do que Agar. Sim ou não? Eu não acho que seja pior. Mas pode ser parecido. Mas não importa. Se ela tem uma maior gradação, uma menor gradação, se ela é parecida ou não, isso não importa. O que importa é que aquele anjo que falou com Agar, nesta noite, está aqui entre nós. E eu não estou falando isso para fazer vocês dar glória, não. É para vocês crerem nisso, que Ele está aqui. Por que Ele está, pastor? Porque Ele prometeu estar. Não é porque eu estou sentindo. Não. É porque Ele disse que estaria. E se Ele disse que estaria, Ele está conosco. Quem sabe Agar da Betel vai para casa hoje pensando assim, eu estou no deserto, mas o Deus da provisão vai agir na minha vida. E já está agindo. Ele está agindo primeiro te dando consciência da sua realidade. Já te dá consciência. Porque às vezes você está pensando que ninguém sabe do seu problema, mas Deus sabe. Talvez a história de Agar foi traduzida pelo Espírito Santo ao teu coração, contando a sua história. Eu estou falando aqui, ele está traduzindo para você. Está contando, está vendo? É a sua história. O seu problema é outro, mas está na mesma linha. Eu faço nascer um poço, como eu posso também fazer mudar o coração daquele homem. Eu posso transformar aquele teu filho. Eu posso transformar aquele teu patrão. Deus está dizendo que Ele pode fazer tudo. Ele pode fazer aparecer um poço no deserto. Não pode resolver a tua questão. Meu Deus. Estenda suas mãos para cá, amados. Cadê os pastores para me ajudar aqui com essas pessoas? Impondo as mãos. Missionária Tereza, ajuda aí. Missionária, todas as missionárias. A irmã Cássia, ajuda aí. Forma agora uma corrente de oração por essas pessoas. Cadê os presbíteros? Estende as suas mãos para cá. As mulheres de oração. Porque Deus tem que mostrar a essas pessoas esse poço. Elas têm que ir para casa e ver esse poço. Nerebia comenas. Aramanacovenas. Elas precisam ver esse poço hoje. Elas precisam ver esse poço. Eles precisam ver este poço hoje, Senhor. Mestre divino.
Ó meu Pai, em nome de Jesus eu ministro sobre estas pessoas que estão aqui na frente. Pai, que haja uma provisão na vida dessas pessoas, meu Deus. Que haja provisão na vida dessas pessoas. Que elas vejam o teu agir. Que elas possam também erguer o seu filho, tomar pela mão, no sentido espiritual, Senhor, se levantar e de encontro àquilo que elas perderam, ou que alguém tirou, meu Deus, para tomar posse do que é seu, meu Pai. Não entregar os pontos, não se sentir derrotada, meu Deus, porque tem alguém orando por elas. Entra com providência, meu Deus. Faz um milagre aqui agora. Permita que essas pessoas vão com a sua fé aumentada para suas casas, acreditando e esperando o grande milagre que o Senhor fará. Porque quando não há mais o que fazer, só nos resta acreditar que o Senhor pode fazer. E aí o Senhor entra com providência. Por isso, em nome de Jesus, eu ministro sobre estas pessoas, que elas sejam, Pai, tomadas pelo Teu Espírito, tendo consciência de suas realidades, que elas não venham achar que estão no fim da estrada, mas apenas no começo, e que o Senhor é o Deus da provisão. Faz este milagre, meu Deus, para que o Teu nome seja glorificado. Toque nessas vidas, desperta estas pessoas, para que elas levantem os seus troféus no deserto. Que elas levantem o troféu no deserto, para que Satanás veja que mais uma vez ele perdeu, e que o Teu nome é sobre todos os nomes, e Seu nome é glorioso, é poderoso, é majestoso, e que nada nem ninguém deterá o Teu agir. Faz isto, meu Pai, é o que eu te peço, por estas vidas preciosas, no nome precioso de Jesus Cristo de Nazaré. A igreja aplauda o Senhor. Os irmãos aqui dão um abraço nestas pessoas. Um abraço aqui nessas pessoas, os pastores, os presbíteros.